Fala, meus queridos do Força Máxima, como é que vocês estão? Olha só, para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Ariel Nascimento, beleza? Eu sou professor de Geografia e eu imagino que todo mundo já deva me conhecer, não é mesmo? Mas estou aqui apresentado, espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam saudáveis e estejam principalmente o que? Estudando. Que esse é um ponto muito importante, tá? Entendam que o que está acontecendo com vocês hoje é uma situação muito de privilégio, no quesito em que vocês têm a oportunidade, estão tendo a oportunidade de poderem não perder o conteúdo. Eu entendo que o ensino à distância ele tem características totalmente diferentes do ensino presencial. Também estou morrendo de saudade de estar ali trocando ideia com todo mundo, de estar ali explicando, de estar ouvindo as inquietações de vocês. Mas é isso. Vamos focar aqui, beleza? E vamos continuar em casa, vamos continuar aí torcendo e entendendo que a nossa ciência ela vai conseguir superar sim esse problema dessa pandemia e a gente vai conseguir continuar caminhando aí, beleza? Então, a gente vai trabalhar com o módulo 6, beleza? O módulo 6 ele fala sobre fluxos migratórios, tá, oitavo ano? E esse conteúdo aqui vocês já tiveram ele no 7º ano, tá? Não sei se vocês lembram, mas vocês estudaram os fluxos migratórios brasileiros. E aí os fluxos migratórios brasileiros, nós estudamos, né, da onde saiu determinada pessoa para onde aquela pessoa foi e qual foi o motivo. E aí existem alguns termos, alguns conceitos que a gente precisa relembrar. Por exemplo, o conceito de emigrante para imigrante. Bem, vamos lá. Professor Ariel, sou Joe. Eu tô aqui no Brasil, beleza? E eu estou saindo do Brasil para ir para, deixa eu pensar aqui, para a França. Nossa, não na França? Mas é França. Quando eu estou saindo do Brasil, eu sou um emigrante. Quando eu estou entrando na França, eu sou um imigrante. Presta atenção. Estou saindo do Brasil. Eu sou um emigrante. Para os brasileiros, eu sou um imigrante. Com a letra E. Para os... Foi franceses que eu falei? Para os franceses, eu sou um imigrante. É por isso que quando vocês estudam lá no processo de formação territorial do Brasil, por exemplo, vocês estudam que o Brasil ele foi colonizado por imigrantes, de pessoas que saíram de Portugal, que eram imigrantes, mas que estavam chegando no Brasil. Eles eram estrangeiros. Esses estrangeiros eles eram imigrantes. Tranquilo? E estavam fazendo o quê? Um movimento migratório. E um movimento migratório ele gera fluxos migratórios. E esse é o ponto da aula, porque quando nós falamos de fluxos, nós estamos falando de intensidade. Quando eu falo de fluxos migratórios, eu estou falando da intensidade das passagens das pessoas. Como está o fluxo de pessoas entre esses territórios, beleza? Então, quando nós estudamos os fluxos migratórios, nós vamos perceber que esses fluxos migratórios, eles vão se transformando principalmente com o desenvolvimento do setor de transportes, mas ao mesmo tempo com o desenvolvimento do setor de informação. Por exemplo, hoje você consegue, não agora, né? A gente está em uma pandemia, não tem como você pegar um avião e ir para alguns lugares ou para nenhum lugar no planeta, né? Internacionalmente falando. Nacionalmente também, né? Hoje a gente está em quarentena, mas assim... Vamos imaginar que nós estivéssemos numa quarentena, vocês poderiam pegar um avião no Brasil e ir para praticamente qualquer lugar no planeta Terra. A questão é que obviamente tem que se fazer escala, porque você tem que reabastecer, tem a questão também do ser humano, do ponto de transferência, enfim,
mas hoje o setor de transportes consegue te interligar, até mesmo através da conexão entre um meio de transporte e outro, né? Às vezes não apenas o avião, mas com o avião, com você pegando depois um barco, entendeu? Você consegue chegar em qualquer ponto no planeta Terra. Obviamente tem pontos com muita dificuldade, mas você consegue chegar pelo menos ali em qualquer país. É isso que eu quero te dizer. Então, a gente vai entender que atualmente o principal fator que vai intensificar esses fluxos migratórios é o fator econômico. Então, quando a gente estuda, por exemplo, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, uma característica dos países desenvolvidos é que ele tem o quê? Uma alta taxa de imigrantes, um alto valor de imigrantes não, uma alta concentração de imigrantes, uma alta atração, enquanto os países subdesenvolvidos já passa pelo inverso. Já passa agora com a questão da saída daquelas pessoas. Então a gente pode falar que os fatores de repulsão, eles estão ligados a questões econômicas, estão ligados, por exemplo, a questões religiosas, grupos religiosos que sofrem, por exemplo, com a intolerância religiosa, sim, migram de territórios para outros, de países para outros, lembrando que nós estamos falando de fluxos migratórios internacionais, beleza? Nós podemos falar também, por exemplo, que esses fluxos migratórios, eles acontecem por conta de problemas políticos, e aí eu estou falando agora enquanto crises econômicas que geram guerras, as famosas guerras civis, mas também as guerras internacionais militares. Por exemplo, a gente tem a guerra na Síria, né? A guerra na Síria, ela gerou um grupo, ela gerou um movimento migratório muito grande, de muitas pessoas que estavam saindo da Síria. Conseguem entender que a guerra foi um fator que obrigou aquelas pessoas a saírem da Síria? E aí quando a gente fala de obrigou, vamos pensar aqui agora no momento histórico, Segunda Guerra Mundial. Como é que ficou a Europa na Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou? Como é que estava a Europa durante a Segunda Guerra Mundial? Eu acho que é muito claro para todo mundo que se você está numa cidade que vai ser bombardeada, você vai sair daquela cidade, você vai tentar sair. Primeiro, se você não conseguir sair, você vai ter que ficar, óbvio, mas você vai tentar sair. Então, o fluxo migratório, né, internacional, ele tem uma intensidade muito maior quando acontecem o quê? Questões extremas. Então, quando a gente fala de guerra, a guerra não é uma parada que necessariamente ela está ali programada. Ela acontece todo dia, por exemplo, como as questões econômicas, né? A lógica econômica. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, o número de refugiados, ele era o que? Muito grande. Tanto é que a gente fala que tem um número expressivo de refugiados que saíram da Europa como um todo e vieram para onde? Para o Brasil, por exemplo, mas não apenas para o Brasil. Tranquilo? E aí, quando se termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, onde ela vai ser a organização que está ali para cuidar, né, de todo o desenvolvimento humano, de todo o desenvolvimento social, principalmente daquelas populações. Aqui está falando de um período onde morreu milhares de pessoas, milhões de pessoas, entende? Então o termo refugiados, ele é criado nesse momento, né, onde primeiro todos os países que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, era consenso de que eles tinham um grupo de refugiados que estavam aí e que os países, obviamente, necessitavam dar asilo para essas pessoas, entendendo que essas pessoas necessitavam de ajuda. Tranquilo? A gente pode falar dos fatores de atração, é muito simples. São os fatores que são o quê? Reversos. Então, um país que está com um crescimento econômico muito elevado, ele vai passar a ser um país atrativo. Um país onde ele apresenta, por exemplo, vamos pensar nos Estados Unidos, o que foi o American Way of Life? Um país que apresenta uma qualidade de vida, índices de IDH, por exemplo, lembram disso? Lembram dos fatores econômicos? Lembram dos índices econômicos? Esses índices econômicos, eles vão gerar a atração dessas pessoas.
Então, países que possuem um PIB alto, países que possuem uma renda per capita alta, países que possuem uma taxa de mortalidade baixa, países que possuem uma taxa de mortalidade infantil baixa, são países que vão o quê? Gerar atração dessas pessoas, porque vão mostrar que a qualidade de vida ali naquele país, naquele território, naquele lugar, ela é boa. Tanto é que eu posso fazer uma pergunta para vocês. Eu não vou escutar, mas quem aqui, por exemplo, se você pudesse se mudar para qualquer lugar no planeta Terra, você se mudaria? Você sairia da sua casa agora, não agora nesse exato momento, mas se você tivesse a oportunidade, você se mudaria? Eu imagino, eu chuto aqui, que talvez 99% das pessoas que estão assistindo essa videoaula, sim, se mudariam. E chuto ainda mais que, se possível, todo mundo ia se mudar para outro lugar do mundo. Todo mundo ia querer, a maioria, desculpa, todo mundo não, a maioria ia querer sair do Brasil, para não falar todo mundo, tá? E por que vocês se mudariam? Vocês já devem ter pensado aí possivelmente em Estados Unidos, em Alemanha, talvez uma galera ali na Noruega, não é mesmo? Naqueles países da Escandinávia, enfim. Talvez uma galera para o Japão. Todos vocês, quando pensaram em se mudar, principalmente para outros países, mas todo mundo pensou para se mudar em países que possuem um alto desenvolvimento econômico, uma alta qualidade de vida. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Então, através dessas conceituações que nós estudamos nas aulas passadas, nós conseguimos entender esses fluxos migratórios. Então, o quanto que é importante esses fluxos migratórios também estarem o quê? Relacionados à atratividade econômica. Porque lugares que atraem mais pessoas são lugares que também vão atrair mais o quê? Investimento. Conseguem entender que mais investimento também será atraído para aquele lugar? Então, fluxos migratórios são conteúdos, um conceito muito importante para se estudar. Porque realmente ele vai transformar, esse fluxo aqui, ele ajuda a gente a entender a transformação da dinâmica das organizações sociais, dos lugares que saíram as pessoas, dos lugares que as pessoas estão indo. É por isso que nós falamos de lugares de origem e lugares de destino. Porque o fator de repulsão vai fazer você sair o quê? Da sua área de origem. Enquanto o fator de atração vai fazer você ir para o seu destino. Vamos pensar que no módulo 4, se eu não me engano, quando vocês estudaram, vocês pegaram ali que nós temos hoje a conceituação de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e os países emergentes, que é uma classificação dos subdesenvolvidos. O que seriam os países emergentes? Países emergentes são os países que apresentam um crescimento econômico muito favorável, ele está ali apresentando elevações no seu PIB, só que as suas taxas sociais elas não acompanham ao mesmo progresso. A gente pode botar o Brasil como um país emergente. Tudo bem que hoje, não é mesmo, o nosso PIB ele está próximo do zero e as projeções são para PIBs negativos, mas há 4, 5 anos atrás o Brasil ele apresentava um crescimento do PIB pequeno, mas ainda apresentava, 6, 7 anos atrás também. Então, assim, a gente vai estudar que esses países emergentes, com a ascensão de novos países, economicamente falando, esses fluxos migratórios passam a ter outras dinâmicas também. Então não é só fator sul-norte. Então a gente pode pensar que hoje o Brasil na América Latina, hoje na América do Sul principalmente, mas eu falei América Latina, tá? Por quê? Quando eu falo em América Latina, eu falo também dos países da América Central. Então eu estou falando ali de Cuba, estou falando do Haiti, estou falando das Ilhas Caribenhas. Mas na América do Sul, indiscutivelmente, o Brasil é o que tem o maior fator de atração, como consequência do seu desenvolvimento econômico. Então, na América do Sul, o Brasil ainda é o país que mais atrai pessoas. Então, nós estamos falando que os uruguaios,
eles vão preferir vir para o Brasil do que propriamente para os Estados Unidos? Primeiro, pela proximidade. Segundo, pela familiaridade da língua. Do que para os Estados Unidos, porque é muito mais longe. Nós estamos falando de um país onde a língua é totalmente diferente. A cultura ela é muito mais adversa, por mais que seja também muito miscigenada, ela é muito adversa do que propriamente a cultura uruguaia raiz. E também tem a questão propriamente da xenofobia. Nós entendemos que a xenofobia ela é uma das consequências dos fluxos migratórios, aonde pessoas xenofóbicas são pessoas que possuem aversão ao estrangeiro. E aí essa aversão ao estrangeiro, ela pode ser também uma aversão, né, à cultura daquele estrangeiro, à própria religião. Quando nós falamos de intolerância religiosa, ela também traz consigo uma característica xenofóbica. Mas aí eu estou falando agora em escala internacional, porque existe a intolerância religiosa dentro do seu território, mas ela é influenciada também muito por uma lógica, desculpa gente, internacional. Então a xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, ela também é construída, obviamente, com uma ignorância sobre essas informações. Então quando, por exemplo, eu falo sobre muçulmanos, quando eu falo de muçulmano, você já vai pensar logo num cara homem-bomba, num terrorista. Por quê? Porque a informação que vocês tiveram sobre os muçulmanos, ela é uma informação seletiva. Ela é uma informação sobre um ponto de vista. Convenhamos. Então, a xenofobia, hoje, no século XXI, ela é muito intensificada. Através das redes de informação. Então você consegue hoje, faça uma pergunta para vocês. Pense aí num país que você moraria e pense aí num país que você não moraria. E pense no porquê dos países que você não moraria. Se eu falo entre Turquia, por exemplo, e Alemanha. Se eu falo entre Israel e França. Então, turma, os países de destino, historicamente, serão os países com maior desenvolvimento econômico. Enquanto os países de origem, infelizmente, serão os países subdesenvolvidos. Quando a gente fala de fluxo migratório também, a gente pode discutir um pouquinho o quanto o continente europeu, historicamente, ele foi um continente muito atrativo, ele ainda é, né? E como consequência dessa atratividade, a gente vai assistir um jogo de futebol, né, por exemplo, da França, da seleção francesa, ou até mesmo de outras seleções europeias, vocês percebem que os times, eles possuem os jogadores, né, eles são jogadores de origem africana. Né? São jogadores que são obviamente europeus, só que eles têm uma origem, né? a sua cultura, né? Obviamente os seus descendentes, né? Os seus pais, os seus avós vieram de outro continente, de outros países. Né? E aí a gente fala muito dessa lógica, da atração e da repulsão. Por que o continente europeu hoje ele tem um número muito grande, eu ia falar excessivo, mas não é excessivo, não, mas um número muito grande de imigrantes e de descendentes, porque o imigrante é o cara que está chegando, mas o descendente ele é a consequência desse imigrante histórico que está ali. Então, o meu avô que veio para a França e aí teve um filho, entende? Então, a gente já discutiu hoje a diferença de emigração e imigração, discutiu uma questão dos refugiados, não é mesmo? Que são grupos que saem de seus países como consequências adversas, como problemas políticos, como guerras, como, por exemplo, devastações naturais, não é mesmo? A gente pode botar aí o caso em 2011 do Haiti para o Brasil, não é mesmo? Onde teve um terremoto muito grande no Haiti, e aí o Brasil ajudou o Haiti, mas nós tivemos um fluxo migratório Haiti-Brasil muito grande, tá? Falamos da questão do destino e da origem, e nós terminamos a nossa aula aqui. Então um beijo para vocês, eu espero que vocês estejam bem, tá bom?
e continuem em casa, tá? Tchau, tchau.